Você está sofrendo de ejaculação precoce e quer saber quais as causas que podem desencadear essa disfunção e dicas para resolver o problema de uma forma definitiva? Esse vídeo, portanto, ele foi produzido especialmente para você. Primeiramente, deixe-me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio, sou especialista em sexualidade. Eu quero pedir para você, meu amigo, que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. Se inscrevendo e ativando as notificações, você receberá todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Nesse canal nós damos dicas de saúde sexual masculina. Portanto, abordamos temas aí como ejaculação precoce, disfunção erétil, aumento peniano, fimose, freio curto, glândulas de Tyson, enfim, é um canal completo que foi totalmente feito para ajudar você, homem, a ter uma vida sexual totalmente plena e ativa. E se você gostar desse vídeo também, deixe seu like, ajuda muito, e deixe seus comentários aqui embaixo. Qualquer dúvida, pode deixar os comentários que eu estarei respondendo aí um a um com o maior prazer. Vamos bater um papo aqui, vamos interagir no canal. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores constrangimentos dos homens é justamente ejacular muito rápido, não é mesmo, meu amigo? Portanto, quem sofre aí com ejaculação precoce vive constantemente esse martírio. Mas afinal, o que faz o homem sofrer de ejaculação precoce? Bom, meu amigo, vamos lá. Há vários fatores aí que podem contribuir para que ocorra essa disfunção sexual. Eu vou passar agora alguns desses fatores e no final do vídeo eu vou dar algumas dicas valiosas para evitar que isso ocorra. Portanto, não saia do vídeo, fique até o final que ele está bem completo. O primeiro desses fatores que podem aí desencadear a ejaculação precoce é justamente o estresse e a ansiedade. Sem dúvida nenhuma, esses são os dois fatores mais frequentes para ocasionar quadros de ejaculação precoce. A maioria dos casos estão ligados aí somente ao fator psicológico. A tensão, a ansiedade e a expectativa aí da relação sexual podem atrapalhar o desempenho e fazer aí com que o homem não controle as reações do seu corpo e acabe aí ejaculando muito rápido. Nesses casos, é essencial aí que o paciente identifique justamente a raiz que está ocasionando esse nervosismo e também converse aí com sua parceira ou parceiro para que a situação aí se torne confortável. Outro fator aí desencadeante da ejaculação precoce é a disfunção erétil. A disfunção erétil, comumente aí chamada também de impotência sexual, é a condição que dificulta a ereção e o desempenho sexual, mas que também pode ser tratada. O problema é que geralmente ela aumenta a ansiedade e também o estresse do homem aí acometido, que acaba aí ejaculando rápido durante uma relação sexual. Ou seja, novamente a causa é o emocional, mesmo que relacionada aí a outra doença. E ambos precisam aí de atenção e dos cuidados do paciente para reverter aí os quadros de ejaculação precoce. O uso de medicamentos psicotrópicos também aí é um dos fatores de risco. Portanto, caso a ejaculação precoce esteja acontecendo após aí o início do tratamento ou de outras condições com algum medicamento, meu amigo, a troca de medicação aí, ou diminuir a dosagem é o suficiente para resolver o problema. Mas é bom aqui deixar bem claro, essa interrupção ou a redução aí no consumo de medicamentos, ela deve ser feita mediante prescrição médica. Fatores biológicos também podem aí fazer o homem ter ejaculação precoce. Portanto, aí, infecções urinárias, alterações hormonais e distúrbios da tireoide podem acabar afetando aí o desempenho sexual e causar a ejaculação precoce quando ainda não tratados. Mas assim que há melhora no quadro, a condição também desaparece. Eu vou passar agora algumas dicas básicas aí para você que ficou até agora aqui no vídeo, para que você amenize quadros de ejaculação precoce. Porém, são dicas, pessoal, paliativas, ou seja, você terá que repetir todas as vezes que for ter aí uma relação sexual, mas com certeza irá te ajudar sim a amenizar aí a sua situação. As dicas práticas para resolver isso são, em primeiro lugar, aumente o tempo aí das preliminares. Outra dica é o homem, ao perceber que vai aí ejacular, tirar o pênis da vagina rápido
E então é ele ou a mulher fazer uma pequena compressão com o polegar, dessa forma assim, na cabeça do pênis, tomando cuidado, obviamente, para não causar dor. Em seguida, aí, o casal volta ao ato sexual normalmente. Essa pressão ela pode prolongar aí o tempo antes da ejaculação masculina. E a terceira dica é se o homem for jovem e tiver aí essas características de ejacular muito antes aí da mulher, masturbe-se antes do encontro. Bom, pessoal, essas dicas básicas e bem simples, como vocês viram, são significadas. Porém, como eu disse anteriormente, são paliativas, não vão pôr um fim em definitivo no seu caso de ejaculação precoce. São dicas paliativas, porém, fique tranquilo. Se você quer resolver aí o seu caso de ejaculação precoce de uma vez por todas e de uma forma natural, sem uso de nenhum tipo de medicamento, pois você está cansado aí de tantas dicas paliativas e não aguenta mais sofrer mais com essa disfunção, eu tenho uma outra dica. E inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu também vou deixar esse link para você aí no primeiro comentário. É um tratamento 100% natural, que com toda certeza irá resolver aí o seu caso de ejaculação precoce de uma forma definitiva, sem necessidade de nenhum tipo de medicamento, como eu disse anteriormente. E mais, você irá realizar esse tratamento tudo no conforto de sua casa. Se acaso se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e também vou deixar esse link no primeiro comentário. Para vocês, um abraço. Até mais.